Fala pessoal, Isaac aqui. Esse vídeo foi pedido por uma quantidade enorme de inscritos, mas logo de saída é importante dizer que estabelecer um ranking de poder entre os seres da Terra-média tem muito a ver com opinião. Neste vídeo focaremos nos elfos, mas mesmo dentre eles, existem diferentes tipos de feitos que para mim pode fazer com que ele fique, digamos, em terceiro lugar, e para você este mesmo feito faria por merecer o primeiro. Então eu vou estabelecer o ranking e deixar claro porque, na minha opinião, ele se encontra na posição que ele se encontra. Mas sintam-se livres para discordar e deixar o seu próprio ranking nos comentários, combinado? Além disso, este ranking é específico dos elfos mais poderosos em batalha individualmente. Não o que liderou melhor, ou o que foi mais relevante na história, ou o que criou o maior reino. E sim, aquele que se saiu melhor individualmente no campo de batalha. 10º lugar, Legolas. Eu sei que para quem não lê os livros e conhece Tolkien somente pelos filmes, pode estar assustado com Legolas estar em 10º lugar dessa lista. Quer dizer, estamos falando de um elfo que nos filmes é retratado como um exército de um homem só. O cara derrota o Olifante sozinho, dá salto mortal no campo de batalha, extermina orcs numa velocidade assustadora. Mas o problema é o seguinte, Legolas é de uma geração que não teve o privilégio de estar na presença das duas árvores sagradas de Valinor e ter seus poderes naturais aumentados por elas. Na verdade, Legolas é um dos poucos elfos que tem feitos relevantes e que não esteve na presença das árvores. Tem elfo nesta lista que possui sangue Maiar. Imagine que Gandalf tivesse filho com uma elfa. É desse tipo de elfo que essa lista trata. Para ser bem sincero, talvez Legolas nem devesse ocupar um lugar nesta lista, porque existem elfos que foram deixados de fora dessa lista e que foram abençoados pela luz das árvores, porém que não têm feitos em batalha, mas que, caso tivesse a história melhor detalhada, provavelmente teria feitos mais poderosos do que Legolas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ingvi foi um elfo que esteve na presença das árvores sagradas, teve seu poder espiritual elevado, se tornou o rei dos Vanyar e alto-rei dos elfos. Porém, ele não tem um feito específico que possa mensurar seu poder, já o Legolas tem. E é por isso que Ingvi não está nessa lista e Legolas está. Porque, como eu falei para vocês na introdução, essa lista trata de feitos individuais em batalha. Nos livros, embora Legolas não tenha derrubado um olifante ou conseguisse realizar movimentos ninjas, ele teve um feito individual bem impressionante. Durante uma noite em que ninguém conseguia enxergar nada, ele salvou toda a Sociedade do Anel, derrubando um Nazgûl que vinha no meio do escuro. Enquanto ninguém estava entendendo o que Legolas estava fazendo, Legolas simplesmente puxou seu arco e flecha e atirou para o alto. A seguir, ouviu-se um grito agudo de morte, e o silêncio novamente tomou conta do céu. 9. Gil-galad. Sabe essa guerra mostrada na introdução do primeiro filme de Senhor dos Anéis, em que Sauron perde um anel para Isildur? Bem, na verdade não foi isso que aconteceu nos livros. Nos livros, Isildur somente corta o anel do corpo sem vida de Sauron. Quem enfrenta Sauron de fato foi uma dupla composta pelo elfo Gil-galad e o Númenóreano, primeiro rei de Gondor e de Arnor, chamado Elendil, antepassado de Aragorn e pai de Isildur. Embora Sauron não estivesse no auge de seu poder, enfrentar e derrotar um anjo caído não é para qualquer um, ainda mais que Sauron estava em posse de um anel, o que torna o feito ainda mais impressionante. 8. Fingon o Valente. Fingon é o filho mais velho de Fingolfin e pai de Gil-galad, do tópico anterior. Fingon está nessa lista em razão de dois feitos. O primeiro foi o resgate de seu primo, Maedhros, que naquele período era rei dos elfos Noldor. O então rei dos Noldor, Maedhros, decidiu que era uma boa ideia tentar negociar a paz com Morgoth. O problema é que no instante que ele chegou com sua escolta, Morgoth assassinou todos os seus homens e o levou prisioneiro. Em seguida, o pendurou pelo pulso direito em cima dos penhascos vulcânicos da região chamada Tangorodrim. Fingon foi então numa espécie de operação militar especial, junto de Thorondor, o rei das Grandes Águias, para libertar seu primo. Porém, chegando lá, eles viram que Morgoth havia utilizado uma algema especial para prender o pulso direito de Maedhros, e Tolkien diz que era um tipo de aço inquebrável. Maedhros então implorou que Fingon o desse uma morte misericordiosa, porque ele não aguentava mais sofrer. No lugar disso, Fingon cortou acima do pulso a mão direita de Maedhros fora, e voaram de volta ambos nas costas de Thorondor. Comovido pela bravura de seu primo Fingor ter ido nessa missão extremamente perigosa e pela sua compaixão em achar um jeito de salvar sua vida, Maedhros abriu mão do trono em favor do pai de Fingon, Fingolfin.
o que deu fim a uma disputa familiar que estava acontecendo no estilo Game of Thrones. O segundo feito de Fingon foi o que infelizmente ocasionou sua morte. Junto de seu tio Fëanor, o criador da joia Silmarils, ele morreu resistindo bravamente a um ataque de todos os Balrogs combinados, inclusive o chefe deles, Gothmog, e uma legião interminável de orcs nos arredores da fortaleza principal de Morgoth, em Angband. 7. Finrod Felangund. Finrod é um dos irmãos de Galadriel. Foi o primeiro elfo a cruzar com os homens e aprender a língua deles, e os ensinar élfico. Finrod foi também quem primeiro fundou Minas Tirith, mas não aquela dos filmes, em Gondor. Minas Tirith é um termo que significa torre de guarda. Ele criou a primeira, que ficaria em vigilância contra Morgoth, e a segunda, que ficaria em Gondor, seria uma torre de guarda contra Sauron. Ele possui 2 feitos em batalha que o colocam nesta posição. O primeiro é que ele enfrentou Sauron, como já dito, um anjo caído, numa espécie de batalha de vontades, por meio da voz. Cada um cantou uma música de poder. É dito que, apesar de Sauron ter trapaceado e vencido no final, Finrod fez uma grande demonstração de poder e habilidade. O segundo feito é ainda mais chocante. Ele e outros 19 elfos foram capturados e feitos prisioneiros por Sauron. Mas Sauron não sabia exatamente quem eles eram. Entretanto, Sauron era um cara muito inteligente, olhou para a aparência de Finrod e logo percebeu que ele era um senhor alto-elfo. Então, na tentativa de obrigá-los a revelar sua identidade, Sauron enviou um lobisomem para que fosse devorando um por um, porém, deixou Finrod por último. Quando o lobisomem chegou no penúltimo, o melhor amigo de Finrod, chamado Beren, Finrod teve uma explosão de adrenalina e poder, arrebentou as correntes que o prendiam e despedaçou o lobisomem com suas próprias mãos, sem nenhuma arma. Infelizmente, o lobisomem antes de morrer feriu Finrod mortalmente. 6. Glorfindel. Este elfo já possui um vídeo dedicado a ele aqui no canal. É ele quem ocuparia o papel de Legolas na Sociedade do Anel, porém, Tolkien chegou à conclusão de que ele era poderoso demais e que poderiam surgir problemas narrativos por causa disso. Lá atrás, na Primeira Era, Glorfindel teve uma morte honrada, tendo se sacrificado enfrentando um Balrog, para que os elfos que não eram guerreiros conseguissem fugir da cidade de Gondolin. Ele matou o Balrog, mas também morreu, porque enquanto o Balrog caía ferido do penhasco que eles lutavam, puxou Glorfindel pelos cabelos. Só um PS, atirar pelo que aconteceu com o Glorfindel e posteriormente com Gandalf, dá pra perceber que o modus operandi dos Balrogs é levar o inimigo deles junto na queda. Mas voltemos a Glorfindel. Quando Glorfindel morreu, seu espírito retornou a Valinor. Os Valar viram o extremo valor de Glorfindel e seus atos nobres em vida, como sacrificar a própria por outros, e o recompensou com uma ressurreição quase imediata. Ao retornar à vida, o professor disse que ele passou tanto tempo entre os Valar e os Maiar que quase passou a ser considerado, em suas palavras, um igual entre eles. Ou seja, Glorfindel transcendeu de qual forma que quase deixou de ser um elfo e se tornar um anjo. Ao retornar para a Terra-média, os seus feitos são impressionantes. Só de olhar para ele, o Rei Bruxo de Angmar fugiu, por causa de sua aura brilhante. Quando lembramos que o Rei Bruxo não teve tal comportamento sequer com Saruman ou Gandalf, que são ambos anjos encarnados, nos dá uma boa ideia do que isso significa. Além disso, Glorfindel é o único em toda a obra que conseguiu infligir terror no coração dos Nazgûl. Os Nazgûl transitam no mundo espiritual e não estão nem vivos nem mortos. Isso significa que o poder espiritual de Glorfindel foi tamanho que conseguiu infligir medo até mesmo no coração de fantasmas. 5. Fëanor. Fëanor é o elfo que criou a joia Silmarils e é também o elfo mais habilidoso que viria a existir nas artes de joalheria. Foi ele também quem criou os Palantires, aquelas pedras videntes que vemos sempre Saruman utilizando uma delas. Em batalha, ele também era implacável. No Silmarillion, é dito que no final de sua vida, ele enlouqueceu de ira e lutou sozinho contra todos os Balrogs de uma vez, incluindo o chefe deles, Gothmog. Embora não conste que ele tenha matado algum deles, somente o fato de conseguir batalhar sozinho contra todos os Balrogs combinados e não morrer instantaneamente já o coloca nessa posição. Vejam o que é dito no Silmarillion. E dava sonoras risadas enquanto brandia a espada, pois Fëanor estava enlouquecido, consumido pela chama de sua própria ira. Lutou por muito tempo, sem desanimar, embora estivesse envolto em chamas e com muitos ferimentos. Finalmente foi derrubado por Gothmog, senhor dos Balrogs. Ali, Fëanor teria perecido, se seus filhos naquele momento não tivessem chegado em seu auxílio, e os Balrogs o abandonaram, partindo para Angband. Seus filhos então levantaram o pai e o carregaram de volta, na direção de Mithrin. Fëanor pediu que eles parassem, pois seus ferimentos eram mortais,
e ele sabia que sua hora havia chegado. 4. Ecthelion da Fonte. Este elfo era o melhor amigo de Glorfindel na Primeira Era e também estava na cidade de Gondolin quando Glorfindel morreu. Ecthelion também acabaria morrendo naquele mesmo dia, mas não antes de matar ninguém menos do que Gothmog, o chefe dos Balrogs. A bravura e persistência de Ecthelion garantiu que ele realizasse um dos maiores feitos de todo o universo Tolkien, a derrota e morte do General de Morgoth. Ecthelion já havia sido praticamente derrotado pelo chefe dos Balrogs, e seu braço, com o que ele brandia a espada, já estava quebrado. Mas, no último instante, ele avançou sobre Gothmog e, como numa espécie de ataque kamikaze, ele enterrou contra o peito do Balrog seu capacete, que era pontiagudo como se fosse uma lança, e também enlaçou suas pernas contra o demônio. Os dois então caem numa fonte aquática profunda que ficava próximo, e ambos morrem afogados. 3. Eärendil. Eärendil foi um marinheiro meio-élfico, pai de ninguém menos do que os irmãos Elrond, senhor de Valfenda, e Elros, primeiro rei de Númenor. Ele foi o primeiro mortal a pisar em Valinor, nas Terras Imortais. Ele falou para os Valar, obviamente em termos bem mais formais, algo assim: Senhores Valar, tenho certeza que vocês estão cientes que o irmão mais velho de vocês está tocando o terror lá na Terra-média. Então eu decidi vir até aqui para, quem sabe, conseguir que vocês façam algo a respeito. Aos mortais era proibido adentrar no continente chamado Terras Imortais, e a pena era de morte. Mas o chefe dos Valar, Manwë, entendeu que Eärendil teria realizado essa viagem e transgredido as regras por motivos alheios e não egoísta, pois ele suplicou em nome dos homens e dos elfos da Terra-média. Por causa disso, ele não apenas foi poupado, mas teve seu pedido atendido. Os Valar entraram na guerra e suas hostes, compostas em sua maioria por elfos Vanyar e os Noldor que não se rebelaram, embarcaram para a Terra-média. Não somente isso, os Valar abençoaram o barco que Eärendil havia ido até Valinor. Com isso, o barco poderia voar. Dessa forma, ele voou ao lado das grandes águias em seu barco, e realizou o feito que o coloca nesta posição neste ranking. Matou o dragão Ancalagon o Negro, numa batalha aérea. Sendo Ancalagon o maior dragão a já ter existido, isso significa que ele era milhares de vezes maior do que o elfo que o matou. 2. Lúthien. Essa era uma meio-elfa. Mas, em vez de ser uma mistura entre homem e elfo, Lúthien era um ser híbrido entre um maia e um elfo. Seu pai era um elfo e sua mãe uma maia, ou seja, ela era meio mortal e meio anjo. Os feitos que a colocam em segundo dessa lista são os seguintes. Primeiro, ela e o seu cão de caça, Huan, dado a ela pelo Valar Orome, efetivamente derrotaram Sauron, lá atrás, enquanto Morgoth ainda ocupava o posto de Senhor do Escuro. Ela também conseguiu aplicar um feitiço que colocou tanto o próprio Morgoth para dormir, quanto todos os inimigos que estavam no ambiente, e eram muitos lobisomens. E uma outra curiosidade sobre ela é que ela conseguiu convencer os Valar Manwë e Mandos a conversar diretamente com Eru Ilúvatar, o próprio deus do universo Tolkien, e ele abriu uma exceção e trouxe o seu marido, Beren, um homem mortal, de volta à vida. Foi a primeira e a última vez que um mortal voltou da morte em todo o legendário de Tolkien. 1. Fingolfin. Não teria como ser outro elfo neste posto. Fingolfin encarou Morgoth, o Vala primogênito e mais poderoso, no mano a mano. Não só isso, colocou medo no coração dele, e embora tenha morrido no final da batalha, ele conseguiu ferir Morgoth 7 vezes e arrancar um de seus pés, fazendo com que ele mancasse para sempre. Abre aspas para o Silmarillion. Fingolfin partiu sozinho, sem que ninguém pudesse contê-lo, e todos os que viram sua investida fugiram assustados, acreditando que o próprio Valar Orome chegara, pois ele fora dominado por uma loucura furiosa, tal que seus olhos brilhavam como os olhos dos Valar. Assim, chegou sozinho aos portões de Angband, fez soar sua trombeta e golpeou as portas de bronze, desafiando Morgoth a se apresentar para um combate homem a homem. E Morgoth veio, e o que se diz é que não aceitou o desafio de bom grado, pois, embora seu poder fosse maior que tudo que existe no mundo, ele era o único dos Valar que conhecia o medo. Agora, porém, não podia fugir ao desafio diante de seus capitães, pois as rochas reverberavam com a música aguda da trombeta de Fingolfin, e sua voz chegava clara e nítida às profundezas de Angband. E Fingolfin chamava Morgoth de covarde e senhor de escravos. Por isso, Morgoth veio, subindo lentamente de seu trono subterrâneo, e o ruído de seus passos era como trovões no seio da terra. Parou diante do rei como uma torre, com sua coroa de ferro,
e seu enorme escudo, negro sem brasão, lançava uma sombra como uma nuvem de tempestade. Fingolfin, entretanto, brilhava dentro da sombra como uma estrela, pois sua armadura era recoberta de prata, e seu escudo azul era engastado com cristais, e ele sacou sua espada Ringil, e ela refugia como gelo. E Morgoth, então, ergueu bem alto Grond, o martelo do mundo subterrâneo, e o fez baixar como um raio. Fingolfin, porém, deu um salto e Grund abriu um tremendo buraco na terra, de onde jorraram fumaça e fogo. Muitas vezes Morgoth tentou esmagá-lo, e a cada vez Fingolfin escapava com um salto, como um relâmpago que sai de uma nuvem escura, e fez 7 ferimentos em Morgoth, e 7 vezes Morgoth deu um grito de agonia, com os quais os exércitos de Angband se prostraram no chão, aflitos, e os gritos ecoavam pelas terras do norte. Mas, por fim, o rei se cansou, e Morgoth o empurrou para baixo com o escudo. 3 vezes Fingolfin foi esmagado até se ajoelhar, e 3 vezes ele se levantou, portando seu escudo quebrado e seu elmo amassado. Enquanto a terra estava toda esburacada e rasgada ao seu redor, ele tropeçou e caiu para trás, aos pés de Morgoth. E Morgoth pôs o pé esquerdo sobre o pescoço de Fingolfin, e o peso era de uma colina desmoronando. Contudo, num golpe final e desesperado, Fingolfin cortou-lhe o pé com Ringil, e o sangue jorrou negro e fumegante. Assim morreu Fingolfin, rei supremo dos Noldor, o mais altivo e destemido dos reis élficos de outrora. Os orcs não se vangloriaram desse duelo junto aos portões, nem os elfos cantam esse feito, pois é por demais profunda sua dor. Morgoth mancou para sempre, a partir daquele dia, e a dor de seus ferimentos não podia ser mitigada. Fecha aspas. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.